Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1169, very good! Muito bem, sinais de que você vai ser levado para o umbral indiscutivelmente por Greys. Mas os Greys não são bons? São, alguns são bons, mas uma grande parte são ruins, são seres desajustados do bem. E eles podem influenciá-lo para recambiá-lo ao umbral. Não só Greys, evidentemente, mas hoje o CADEF está falando sobre os Greys. Não é só aqueles pequenos, os cabeçudos, bonzinhos. Tem pessoas que não conhecem bem esse assunto, por falta de conhecimento mesmo, é que acabam confundindo as coisas. Tem pessoas que acreditam que todos os seres extraterrestres são do bem. Todos os seres são do bem. Não são. Uma parte desses seres, uma parte considerável, 10%, segundo Chico Xavier, não são do bem. E os Greys é a mesma coisa. Eles querem diminuir o seu campo vibratório. Eles querem tornar denso todo o seu mundo interior. E acabam, por esta razão, levando-o ao umbral. Mas qual o objetivo? Escravizá-lo, é simples. Escravizá-lo. Para quê? Para que você seja alvo de estudos desses seres. Estudos os mais macabros. Inclusive, muitas abduções que aconteceram, quando o sujeito saía daquele episódio, saía com traumas, muitas vezes incuráveis. Eram danos irreversíveis. Esses seres, eles invadem, eles são invasivos. Eles chegam e promovem todo tipo de investigação sem o mínimo de amor, de ética cósmica, cosmoética. Eles não têm isso. Eles são seres muito inteligentes, só que não desenvolveram a emoção. Não desenvolveram a emoção. O sistema límbico nosso, eles têm grande interesse no nosso sistema límbico, em nossa glândula pineal, para entender como que esta glândula da paranormalidade funciona. E eles interferem nesta glândula, porque vem sendo feitas pesquisas, principalmente com o pai da glândula pineal, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele percebeu que esta glândula, ela capta o plano espiritual. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele percebeu que esta glândula, que é o autor do Instituto Pineal Mind, ele percebeu que esta glândula, ela capta o plano espiritual e capta também as vibrações do mundo dos Greys. Então, eles vêm, desestabilizam você, exatamente, principalmente com uma ideia, colocam uma ideia fixa na pessoa, e a pessoa passa a viver com aquela ideia única na cabeça. Sabe o circuito fechado? É a ideia única, a pessoa não consegue se romper, se safar daquilo. Não consegue emancipar-se daquela ideia. É um circuito fechado. Sabe a pessoa catatônica, petrificada num objetivo? Quando ela colapsa no mal, no negativo? Então isso ao longo do tempo gera uma série de transtornos. Ela desencarnando, é claro que ela vai imediatamente para o umbral. Por quê? Porque teve uma vida ausente da consciência. Ciência com, junto com ciência, junto com a ciência, consciência, ciência e conhecimento. Então a pessoa não tem consciência, não tem consciência, não tem consciência, não tem ciência, não tem sabedoria. Aí ela desencarna e vai para o umbral e passa por perturbações. Inclusive o gênio Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele foi um druida, ele nos fala, por exemplo, que ele pergunta, ele interpela, ele indaga os espíritos, questão 163 e seguintes, 163 e seguintes, da perturbação que o espírito experimenta depois que desencarna. E isso diz respeito ao grau evolutivo de cada um. Então, se você tem uma vida, por exemplo, desestruturada da reforma íntima, da ética, dos bons costumes, do amor, do altruísmo, quando você não analisa a vida por um âmbito mais profundo,
Quando você só pensa em você, o egoísmo, questão 913 do Livro dos Espíritos, orgulho, egoísmo, as grandes chagas da humanidade, quando você só pensa em você, não abre seu coração, aí é claro que você acaba se ajustando a vibrações dos Greys, por exemplo. E não acredite você que eles estejam apenas no plano espiritual, ou estejam em outra vibração. Não. Eles não estão somente no plano espiritual ou em outras vibrações. Eles estão inclusive encarnados, que são os grandes cientistas sádicos. Que eles não são de bobo, eles não têm nada. Muitos estão entre nós encarnados. Então, claro que eles querem nos influenciar. E as abduções contam-nos isso. As abduções contam-nos isso. Eles chegam até a pessoa, influenciam a pessoa, acabam abduzindo a pessoa. Porque quem passa por essas abduções traumáticas é porque tem um karma comprometedor. Então, resgate. O Espiritismo não usa o termo karma, porque karma é uma fatalidade, você tem que passar e ponto final. Não, o Espiritismo não tem isso. Se você tem que passar por alguma coisa ruim, porque você fez algo que prejudicou você ou outras pessoas no passado, se você amar muito, você pode mudar o resgate. Você pode mudar. Então não existe fatalidade nas leis do universo. Inclusive, quem já leu o Universo Autoconsciente de Amit Goswami, o universo das possibilidades, das probabilidades, então quando você muda, porque você pode mudar interiormente, você altera os quadros lá fora. Porque nós somos seres integrais, somos seres complexos, podemos mudar. Abraham Maslow, por exemplo, o pai da psicologia transpessoal, ou conhecido também como a psicologia da quarta força, você pode mudar, você não é obrigado a viver enraizado. Então, quando você muda, você acaba não experimentando tipos de abduções. Agora, quando você continua naquele mundo vicioso, de destruição, um mundo deletério, um mundo de energias malsãs, aí o que acontece? Você tem todos os recursos necessários para ser abduzido por Grace e passar por experiências traumatizantes. Inclusive, quando eles entregam o abduzido, entregam em países distantes, longínquos, a pessoa não sabe onde está, o que está acontecendo, o que está havendo. Isso é muito complicado, tem que pensar nisso. Certa vez, no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, o cantor Fábio Júnior, ele conta, por exemplo, ele estava saindo, isso se deu entre 79 e 80, 1979 e 1980. O cantor Fábio Júnior lá, você há de conhecer o cantor Fábio Júnior, dá uma pesquisada nesse caso dele, é um caso interessante. E ele estava saindo da novela que ele estava fazendo lá com o pessoal dele, e ele, no Rio de Janeiro, naquela época, ele contando, não tinha tantas casas, né? Não tinha tantas coisas assim, né? E ele viu lá, ele estava com o automóvel dele e duas naves chegaram perto dele. Duas naves muito grandes e se aproximaram. E ele viu tudo muito de perto. Só que ele não foi abduzido. Por quê? Porque o karma dele, karma entre aspas, o Espiritismo não usa karma. Vamos falar, os delitos do passado dele não eram tão comprometedores assim, porque ele estava mudando o seu coração na presente existência. Ele não foi abduzido. Chico Xavier conta-nos também, certa feita, que ele viu. Quem diz isso é Geraldo Lemos Neto. Ele viu, por exemplo, um ser muito mau que se aproximou. Aí Emmanuel, ele ficou com medo. Emmanuel disse: Chico, aumente o padrão de vibração fazendo preces. Preces, questão 658 do Livro dos Espíritos. Quando você faz prece, você aumenta a vibração e esses seres não conseguem mais atingir você, por uma questão vibratória. É que nem, por exemplo, tá tudo treva. E agora o que eu faço? Pera aí, acenda a luz, acabou. O único gesto que você faz de acender a luz, toda a treva ao seu redor se dilui, se desmancha, como num toque de mágica. A mesma coisa a prece. Quando você faz prece, imediatamente você se salvaguarda. Ok? Então, ele fez prece e não se aproximou desses espíritos. Então, quando você desencarnar, eles vão levar você para um umbral, seguramente, se você está afinizado com as práticas nefandas desses seres perigosos. Temos que tomar muito cuidado. Por isso que o CADEF sempre preconiza e sempre incentiva, sempre propala, sempre incentiva
a reforma íntima, porque a reforma íntima faz, segundo o gênio Allan Kardec ainda, faz você ser hoje melhor do que ontem, porque você nasceu para vencer, porque você nasceu para conquistar, porque você nasceu para ter sucesso. Sucesso, não importa em que área. Pode ser área financeira, área familiar, área pessoal, área empresarial, não interessa o que. Você nasceu para ter sucesso. E se você fizer tudo com amor, esse sucesso virá em dobro, em triplo, em quádruplo, em centuplo. Pense nisso. Junte-se no nosso canal. Aqui, todos os dias, assuntos interessantes. Todos os dias. E você vai crescer muito com nós, porque nós estamos crescendo também. Tudo está se expandindo. Nós estamos alcançando o nosso espaço no universo. Você não vai ficar de fora, vai. Todo mundo crescendo, você vai ficar? Não pode. Se você quer crescer com nós, então junte-se nessa egrégora de paz, de luz, de fraternidade, de sucesso, de ventura. Aqui você vai encontrar o que você precisa. Paz, saúde. Aqui você vai encontrar conhecimento, não do Ednelson, de nós. Porque aqui é uma egrégora. O Ednelson é apenas um irmão, como todos os outros. Mas os espíritos que estão por detrás desse trabalho vão lhe ajudar. Então se inscreva em nosso canal. Porque você se inscrevendo em nosso canal, imediatamente você já começa a receber os benefícios da egrégora. Tudo que nós falamos, você começa a receber. Ah, Ednelson, mas eu não quero me inscrever. E se eu não me inscrever, você vai receber do mesmo jeito. Paz no coração, luz. Se você ainda não acionou o sino do YouTube, se você já acionou, não precisa. Mas se você não acionou o sino do YouTube, não é sino da catedral lá não, hein, man? Tem gente que achando que é o sino da catedral lá, Notre Dame. Não é não, hein? É o sino do YouTube, man. Então acione. Se você não acionou, acione esse sino aí. Pra quê? Aí você fica sempre atualizado com as nossas publicações excelentes, diárias, que vão ajudar você na caminhada aí, tá certo? É isso. Paz, alimente-se bem, cereais, frutas, legumes, verduras, muita água. Isso vai trazer muita saúde e muita paz para você. Amém! Por favor, não esquece, dá um tapa maroto nesse like. Pá! Very good! Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado!